Contratada há 3 dias, a faxineira só conhecia o silêncio daquela mansão, até que um grito de dor vindo do quarto de cima revela o segredo da família. O que ela descobre sobre o tratamento do menino cadeirante e a verdade por trás da terapeuta intocável a colocará em um caminho sem volta. Ou ela arrisca tudo para salvá-lo, ou convive com o som daquele choro para sempre. Se você acredita que a coragem de uma pessoa pode mudar o mundo, então encontrou seu lugar. Junte-se à nossa comunidade de histórias que inspiram, clicando em se inscrever. Seu apoio é o que nos permite continuar. Não se esqueça de deixar o like para fortalecer nosso trabalho e ativar o sino, porque a história de amanhã já está sendo preparada e você não vai querer ficar de fora. Sofia Alves sentia que a poeira naquela casa era diferente. Havia uma tristeza antiga impregnada nos móveis, no ar, nas paredes. Em seus 3 dias de trabalho na mansão dos Monteiro, ela aprendeu a se mover em silêncio, quase como um fantasma, para não perturbar a quietude que reinava ali. A casa era um palácio de mármore e madeira, mas parecia um mausoléu. O patrão, Ricardo Monteiro, era uma sombra que saía cedo e voltava tarde. O filho, Lucas, de 8 anos, ela só tinha visto de relance, um menino pálido em uma cadeira de rodas, sempre com o olhar perdido. Mas foi na tarde de quinta-feira que o silêncio foi quebrado. Um grito agudo, vindo do 2º andar, cortou o ar. Não era um grito de birra, mas de dor. Por favor. Para! Eu não quero! A voz infantil implorava, e o coração de Sofia gelou. Ela largou o pano de chão e, movida por um instinto que não conseguiu controlar, começou a subir a escadaria lentamente. A voz que respondeu ao menino era fria e metálica, sem qualquer traço de compaixão. Lucas, a colaboração é parte essencial do processo. A máquina não vai parar até completarmos o ciclo. Era a doutora Eleonora Vargas, a famosa fisioterapeuta que, segundo a outra empregada, custava uma fortuna por mês. Sofia se aproximou do corredor. O som de um motor elétrico suave e o choro contido de Lucas ficando mais nítidos. A porta do que parecia ser um quarto de fisioterapia estava entreaberta. Sofia espiou pela fresta, e a cena que viu fez seu estômago revirar. Lucas não estava fazendo exercícios em um tapete ou com bolas coloridas. Ele estava amarrado a uma espécie de exoesqueleto robótico, uma máquina de metal e fios que movia suas pernas mecanicamente, para cima e para baixo, em um ritmo constante, impiedoso, ignorando completamente os soluços do menino, que tinha o rosto coberto de suor e lágrimas. Dói, doutora, está doendo. Lucas gemia, o corpinho tenso contra as tiras de couro que o prendiam. Doutora Eleonora, de pé ao lado da máquina com um tablet na mão, nem sequer olhou para ele. A dor é uma resposta neurológica esperada, Lucas. Os sensores indicam que a resistência muscular está dentro dos parâmetros aceitáveis. Apenas relaxe. Mas como uma criança poderia relaxar naquela situação? A máquina continuava seu movimento implacável e a cada flexão um gemido de dor escapava dos lábios do menino. Eu quero a minha mãe, ele sussurrou, a frase partindo o coração de Sofia. A resposta da médica foi ainda mais cruel. Sua mãe não está aqui e lamentar-se não vai fortalecer seus músculos. Concentre-se no exercício. Sofia sentiu o sangue ferver. Aquilo não era tratamento, era tortura. Ela não conseguiu mais ficar parada, apenas observando a cena que se desenrolava. Com o coração na boca, ela deu 2 batidas leves na porta antes de abri-la completamente. Com licença, desculpe interromper. Doutora Eleonora se virou, a expressão de surpresa rapidamente se transformando em irritação pura. Seus olhos frios, emoldurados por óculos de grife, analisaram Sofia de cima a baixo com desprezo. E quem é você? Ela perguntou, a voz cortante. Eu sou a Sofia, a nova funcionária da limpeza. Eu ouvi os gritos e só queria saber se o menino está bem. O menino se chama Lucas. Ele não está bem. Está em tratamento.
Um tratamento complexo e caro que você, obviamente, não tem capacidade para entender. Ninguém pediu sua opinião. Volte para o seu esfregão. O menino, no entanto, ao ver Sofia, parou de chorar por um instante. Seus olhos grandes e assustados encontraram os dela, e naquele olhar, ela viu um pedido de socorro silencioso, um grito de ajuda que a máquina não conseguia abafar. Sofia ignorou a arrogância da médica e se dirigiu diretamente ao menino, a voz suave e calma. Oi, Lucas, você parece estar com muita dor. A simples validação de seu sentimento pareceu surpreender o menino, que assentiu com a cabeça, os lábios tremendo. Escuta aqui. Doutora Eleonora interveio, dando um passo à frente e bloqueando a visão de Sofia. Você está atrapalhando um procedimento delicado. Eu tenho doutorado em reabilitação neuromuscular e anos de experiência nos melhores hospitais da Suíça. Você tem experiência em quê? Alvejante e desinfetante. A humilhação era clara, mas Sofia se manteve firme. Eu não entendo de máquinas, doutora, mas eu entendo de crianças e ele está sofrendo. Não é só o corpo dele que dói. A médica soltou uma risada debochada. Ah, agora temos uma psicóloga de avental. Que comovente. Sua função nesta casa é limpar, não sentir pena. Com um toque no tablet, doutora Eleonora desligou a máquina. O movimento das pernas de Lucas cessou e o corpo do menino relaxou, exausto. Com uma agilidade fria e praticada, ela o soltou das tiras e o colocou de volta na cadeira de rodas, com uma eficiência que beirava a brutalidade, sem nenhum gesto de carinho. Por hoje chega, Lucas. Sua falta de cooperação, incentivada por interrupções desnecessárias, encerrou a sessão mais cedo. Ela então se virou para Sofia, o olhar como duas facas de gelo. E quanto a você, ela sibilou, se eu te ver neste andar novamente durante o meu horário de trabalho, vou fazer uma reclamação formal ao Sr. Monteiro. E eu garanto que ele ouve as minhas opiniões, não as da faxineira. Fui clara? Sofia apenas assentiu, o nó na garganta a impedindo de responder. Ela deu um último olhar para Lucas, que a observava com uma tristeza infinita, antes de se retirar do quarto. Ao sair para o corredor, com o coração apertado, ela ouviu a voz fraca de Lucas chamando. Moça, moça, espera. Era quase um sussurro, mas carregado de urgência. Sofia parou, a mão no corrimão, e olhou para trás. Ele estava na porta, a cadeira de rodas um pouco torta, tentando alcançá-la com... Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, a figura alta e esguia da doutora Eleonora apareceu atrás dele e fechou a porta com um clique seco e definitivo. O som ecoou pelo corredor silencioso, como o fechar de uma cela. Sofia ficou parada ali por um longo momento, a voz do menino ecoando em sua mente. Ela desceu as escadas, sentindo o peso daquela casa como nunca antes. Não era apenas uma casa triste, era uma prisão. E ela tinha acabado de conhecer seu prisioneiro mais jovem e indefeso, abandonado em um calabouço de tecnologia e indiferença. Pelo resto da tarde, o barulho do aspirador de pó não conseguiu abafar a lembrança do choro de Lucas. Cada cômodo que limpava parecia gritar a ausência de alegria, de vida. Havia um piano de cauda na sala de estar, coberto por um lençol branco, como um fantasma. A outra empregada, Célia, tinha lhe dito que ninguém tocava nele desde que a patroa, Laura, tinha morrido. A casa inteira parecia estar de luto, congelada no tempo. Quando Ricardo Monteiro chegou, às 8 da noite, ele era a personificação daquele luto. Alto, elegante, mas com uma aura de exaustão e tristeza que nem o terno caro conseguia disfarçar. Ele passou por Sofia na sala de estar com um aceno de cabeça quase imperceptível. Boa noite, Sr. Monteiro, ela disse, a voz firme, decidida a quebrar o protocolo de silêncio. Ele parou, surpreso por ela ter falado. Boa noite. Sofia sabia que estava se arriscando, que poderia perder o emprego que mal tinha começado. Mas a imagem de Lucas preso àquela máquina era mais forte que seu medo.
Senhor, com todo o respeito, eu posso falar um minuto sobre o seu filho? Ricardo virou-se completamente para ela, a expressão se fechando. O cansaço em seus olhos foi substituído por uma barreira de frieza. "O que tem o meu filho?" ele perguntou, o tom deixando claro que ela estava entrando em território proibido. "É sobre a fisioterapia. Eu o vi hoje e ele parecia estar sentindo muita dor. Ele chorava muito." Ricardo suspirou, um som de impaciência e resignação. "O nome disso é tratamento, Sofia. E sim, às vezes ele dói. A doutora Vargas me garante que é um desconforto necessário para a recuperação. Você não entenderia as complexidades do caso." A forma como ele disse "você não entenderia" foi como um muro erguido entre eles, o patrão e a faxineira. A forma como Ricardo disse "você não entenderia" acendeu uma chama de teimosia em Sofia. Ela não era uma tola. Talvez não tivesse diplomas caros, mas a vida já lhe ensinara a ler as entrelinhas da dor humana. "Senhor, me desculpe a insistência", ela disse, a voz ainda respeitosa, mas agora carregada de uma firmeza que o surpreendeu. "Mas eu trabalho com limpeza há 10 anos. Já limpei hospitais, creches, casas de todos os tipos. Eu sei a diferença entre o choro de uma criança com dor e o choro de uma criança com medo. E o choro que eu vi hoje era de pânico. Era a voz de alguém pedindo socorro, não de um músculo que está sendo esticado." A ousadia de sua afirmação o fez encará-la de verdade pela primeira vez. Não como uma parte invisível da mobília, mas como uma pessoa com uma opinião que, por mais absurda que parecesse, era defendida com uma convicção inabalável. Ricardo desceu o último degrau da escada, parando a poucos metros dela. Uma parte dele queria demiti-la na mesma hora por sua insolência, mas outra parte, uma parte que ele mantinha bem escondida, estava curiosa. "Você não sabe nada da nossa história", ele disse, a voz áspera para disfarçar a própria dor. "A mãe do Lucas, minha esposa Laura, era pianista. A música era a vida desta casa. Há 2 anos, ela estava tocando para ele, bem ali." Ele apontou para o piano coberto. "E teve um aneurisma. Morreu na frente dele. Desde aquele dia, a música parou. E as pernas do Lucas também. O choque foi tão grande que gerou uma paralisia funcional. A doutora Eleonora é a maior especialista do mundo nisso. A máquina que você viu é a única esperança que temos. Então, por favor, me falar sobre o que você acha que ouviu." A história era ainda mais trágica do que Sofia imaginava. O silêncio da casa agora fazia um sentido doloroso. Ela sentiu uma onda de compaixão por aquele homem e por seu filho, ambos presos em uma tragédia. Mas a história dele, em vez de intimidá-la, apenas fortaleceu sua intuição. "Eu sinto muito, Senhor. De verdade. Perder alguém assim é uma dor que não tem nome", ela começou, a voz suavizando. "Mas é exatamente por isso que eu acho que o problema não está nas pernas dele. Quando eu era adolescente, meu irmão mais novo viu nosso vizinho sofrer um acidente grave. Ele não se machucou, mas o susto foi tão grande que ele parou de falar. Ficou mudo por quase 1 ano. Todos os médicos diziam que era um problema neurológico, queriam dar remédios, mas não era. Era o coração dele que estava com medo demais para deixar as palavras saírem." Ricardo a ouvia, a expressão cética, mas algo na história dela o prendeu. "E o que aconteceu com seu irmão?" ele perguntou quase contra a vontade. "Minha mãe parou com os médicos", continuou Sofia. "Ela se sentava com ele no chão do quarto todos os dias e apenas ficava lá. Às vezes, ela contava histórias, outras apenas ficavam em silêncio. Ela não tentava forçá-lo a falar. Ela só mostrava que estava ali, que o mundo era um lugar seguro de novo. Um dia, depois de meses, ele olhou para um passarinho na janela e disse: 'Vou', e nunca mais parou de falar." Ela concluiu a história, e o silêncio voltou a preencher a sala, mas agora era um silêncio pensativo.
Ricardo olhava para o piano coberto, a história de Sofia se misturando com a sua, criando um nó de dúvida em sua mente. Eu agradeço sua preocupação, Sofia, mas são casos diferentes. He said, finally, closing himself off again. O problema do Lucas foi diagnosticado por múltiplos especialistas. É uma atrofia por desuso, com raízes psicológicas, sim, mas que agora exige intervenção física. A máquina estimula os nervos, força os músculos a não morrerem. É ciência. Nesse exato momento, um barulho de algo caindo e abafando veio do andar de cima, seguido por um choro baixo e frustrado. A expressão de Ricardo mudou, o rosto se contraindo em uma máscara de dor e cansaço. É ele, sussurrou. Toda noite a mesma coisa. Tenta pegar um livro na estante, um brinquedo, e acaba no chão. É o som da derrota dele e da minha. A confissão escapou como um suspiro, revelando a profunda ferida que ele tentava esconder sob a armadura de frieza. A vulnerabilidade na voz dele deu a Sofia a coragem de que precisava para dar o próximo passo. O senhor sobe para ajudá-lo? Ela perguntou suavemente. Ricardo passou a mão pelo cabelo, um gesto de pura exaustão. E adianta, ele não quer que eu chegue perto. Quando eu entro no quarto, ele vira o rosto. Grita para eu sair. Acho que ele me culpa de alguma forma, por não ter conseguido salvar a mãe dele. Eu também me culpo, então não posso nem discutir com ele. Ver aquele homem, tão poderoso e imponente, admitir sua impotência como pai, foi devastador. Ele e o filho estavam em ilhas de sofrimento separadas, gritando um para o outro através de um oceano de dor, mas sem conseguir ouvir. Estavam se afogando juntos, cada um em sua própria solidão. Sofia sentiu que precisava tentar construir uma ponte entre aquelas duas ilhas, por menor que fosse. Senhor Monteiro, Ricardo, ela se corrigiu, usando o primeiro nome dele pela primeira vez. Me deixa subir, por favor, só para ver se ele está bem e ajudá-lo a voltar para a cama. Eu não vou falar sobre o tratamento, nem sobre as pernas dele. Só vou ver se ele precisa de alguma coisa. Como uma pessoa, não como uma funcionária. O pedido era ousado, uma quebra de todas as barreiras hierárquicas, mas foi feito com uma sinceridade tão desarmante que pegou Ricardo de surpresa. Ele olhou para o rosto dela, para os olhos que não demonstravam pena, mas uma empatia genuína e uma força tranquila. Pela primeira vez em muito tempo, alguém estava oferecendo uma solução que não envolvia dinheiro, máquinas ou especialistas. Ele hesitou. Sua mente, treinada para desconfiar e controlar, gritava que era um erro, que ela era uma estranha, que não era o lugar dela. Mas seu coração de pai, esgotado de tanto tentar e falhar, estava desesperado por qualquer coisa, qualquer vislumbre de uma abordagem diferente que pudesse aliviar um pouco o sofrimento do filho. Ele olhou para a escada, imaginando o menino chorando sozinho no chão do quarto. O cansaço venceu. Tudo bem, ele cedeu a voz quase inaudível. Pode subir, mas por favor, não prometa nada a ele. Não crie nenhuma falsa esperança. Ele já se decepcionou demais. O aviso era uma súplica, o pedido de um pai que não aguentava mais ver o filho sofrer. E Sofia entendeu o peso daquela permissão. Ela estava recebendo um voto de confiança frágil, nascido do mais puro desespero. Sofia subiu as escadas sem fazer barulho. A porta do quarto de Lucas estava aberta. A cena era exatamente como Ricardo havia descrito. O menino estava no chão ao lado da cama, um livro de capa colorida a poucos centímetros de sua mão estendida. Ele não chorava alto, mas seu corpo tremia com soluços silenciosos de frustração. Qualquer outra pessoa teria corrido para levantá-lo. Sofia não. Ela caminhou lentamente até ele e, em vez de se inclinar sobre ele, sentou-se no chão ao seu lado, encostando as costas na cama. Ela não disse nada por um longo minuto, apenas ficou ali,
compartilhando o chão frio com ele. Então, ela olhou para o livro. Dinossauros, ela disse em voz baixa. Eu adorava dinossauros quando era criança. Meu preferido era o estegossauro, com aquelas placas nas costas. Lucas parou de soluçar e olhou para ela, surpreso. Lucas olhou para ela, os olhos vermelhos de choro, e depois para o livro. O meu preferido é o Tiranossauro Rex. Ele sussurrou, a voz rouca. Claro, o mais forte de todos. Sofia respondeu com um sorriso, como se fosse a conversa mais normal do mundo. Ele tinha os braços curtinhos, né? É engraçado pensar que o rei dos dinossauros tinha braços tão pequenos. Lucas deu um sorrisinho, o primeiro que Sofia via em seu rosto. Foi um sorriso minúsculo, quase imperceptível, mas que iluminou o quarto por um segundo. Naquele momento, eles não eram a faxineira e o filho do patrão. Eram apenas duas pessoas no chão, falando sobre dinossauros. Sofia não fez menção à queda dele. Não perguntou se ele precisava de ajuda para se levantar. Ela simplesmente validou o mundo dele, o interesse dele, tratando-o como um menino e não como um paciente. Esse livro parece pesado, ela comentou, olhando a capa grossa. Deve ter umas figuras bem legais aí dentro. Tem, ele confirmou. Tem uma que o T-Rex está lutando com um Triceratops. É a melhor de todas. A animação na voz dele era uma pequena fogueira que começava a se acender na escuridão daquele quarto. Sofia se ajeitou no chão, fingindo curiosidade. Nossa, eu adoraria ver essa luta. Deve ser épica. Ela olhou para o livro, depois para ele, criando uma cumplicidade silenciosa. A estratégia dela era simples. Despertar nele o desejo de compartilhar, de se conectar. Algo que a dor e a frustração diárias o tinham feito esquecer. Ela não estava focada nas pernas dele. Estava focada em sua mente, em seu coração, no menino que ainda existia por trás do trauma que o paralisava. Eu não consigo pegar, ele disse finalmente, a frustração voltando à sua voz. A pequena chama de alegria vacilou. Ah, que pena! Sofia respondeu, sem um pingo de pena na voz, mas com um tom de parceira de time. Parece tão legal, a gente podia ver juntos a figura. Ela não se ofereceu para pegar o livro para ele. Instintivamente, ela sabia que fazer isso apenas reforçaria a ideia de sua incapacidade. Em vez disso, ela se posicionou como alguém que também estava perdendo a oportunidade por causa do obstáculo. Ela o incluiu em seu desejo, transformando o problema dele em um problema nosso. Era uma mudança sutil, de perspectiva. Mas para uma criança que se sentia isolada em seu sofrimento, a palavra nós era uma ponte para fora da solidão. Encorajado pela cumplicidade dela, Lucas esticou o braço novamente, os dedos se esforçando para alcançar a lombada do livro. Ele gemeu com o esforço, o corpo tremendo. Sofia não interferiu, apenas observou com uma calma encorajadora. Foi quase. Ela sussurrou quando os dedos dele escorregaram. Você chegou bem pertinho. Ela não disse, tente de novo, ou faça mais. Força. Apenas registrou o progresso, por menor que fosse. Naquele quarto, acostumado com os comandos frios e as métricas de uma máquina, a validação do simples esforço era uma linguagem completamente nova. Lucas olhou para as próprias mãos, depois para Sofia, como se esperasse uma ordem. Mas ela apenas sorriu, um sorriso que dizia, estou aqui com você, no seu tempo, uma mensagem que ele não recebia há anos. Sofia então se arrastou um pouco pelo chão, sentando-se mais perto dos pés dele, de frente para o livro. Tive uma ideia, ela disse, a voz animada de quem vai propor uma grande aventura. Que tal um jogo? O jogo do empurra-empurra com o pé. Você só precisa tentar empurrar o livro com a ponta do seu tênis. Só um pouquinho. Se ele chegar até aqui perto de mim, nós dois ganhamos e podemos ver as figuras. Ela transformou a tarefa impossível em um desafio divertido, com uma recompensa clara e compartilhada.
A palavra jogo era mágica. Tirava o peso do fracasso, eliminava a pressão do tratamento. Não era sobre andar, não era sobre se curar, era sobre ganhar um jogo e ver uma figura de dinossauro. E para um menino de 8 anos, isso fazia todo o sentido do mundo. Lucas olhou para as próprias pernas, imóveis, e a sombra da dúvida voltou ao seu rosto. A voz da doutora Eleonora ecoava em sua cabeça, dizendo que ele não colaborava, que não tentava o suficiente. A memória da máquina movendo suas pernas contra sua vontade o fez recuar. Ele balançou a cabeça negativamente. "Eu não consigo", ele murmurou. A frase que se tornara seu mantra. Sofia não insistiu. Apenas ficou ali, sentada no chão, e começou a tamborilar os dedos nas próprias pernas, cantarolando uma melodia infantil bem baixinho. Ela criou uma atmosfera de paciência, uma bolha de tranquilidade onde a pressa não podia entrar. Ela estava dando a ele o controle total da situação, o poder de decidir se queria ou não tentar. Um poder que lhe fora tirado há muito tempo. Depois de um longo minuto de silêncio, quebrado apenas pela melodia suave de Sofia, algo mudou nos olhos de Lucas. A curiosidade pareceu vencer o medo. Ele olhou para o livro, depois para os pés dela e respirou fundo. Com uma concentração que parecia mover o mundo, ele focou toda a sua energia em sua perna direita. O músculo de sua coxa se contraiu. Lentamente, quase imperceptivelmente, seu pé se arrastou pelo tapete e tocou a quina do livro, empurrando-o 1 centímetro para frente. Foi um movimento mínimo, mas foi como um terremoto. Foi voluntário, foi real. O rosto de Lucas se iluminou com uma mistura de choque e orgulho. Sofia não gritou de alegria, apenas abriu um sorriso largo e caloroso. "Você conseguiu", ela disse, a voz cheia de admiração. "Nós conseguimos." Nesse exato instante, Ricardo apareceu na porta do quarto. Ele tinha subido para ver o que a demora significava e parou, congelado pela cena à sua frente. Ele viu Sofia, a faxineira, sentada no chão, e viu seu filho, Lucas, também no chão, mas com um brilho olhos que ele não via desde antes da morte de Laura. Ele viu o livro um pouco mais perto dela. E o mais chocante de tudo, ele viu o esboço de um sorriso genuíno no rosto do menino. Não era a expressão de dor da sala de fisioterapia, nem a apatia do resto do dia. Era um vislumbre do filho que ele achava ter perdido para sempre. A cena era tão poderosa e tão contrária a tudo o que a doutora Eleonora pregava, que seu cérebro não conseguia processar. O coração de Ricardo se tornou um campo de batalha. De um lado, a lógica, o dinheiro investido, a autoridade da especialista suíça com seu exoesqueleto de última geração. Do outro, a evidência inegável de seus próprios olhos. A faxineira, com nada além de paciência e um jogo bobo, tinha conseguido um sorriso e um movimento voluntário de seu filho. Um sorriso. Algo que 50 mil reais por mês não conseguiam comprar. Ele viu Sofia se aproximar de Lucas, não para repreendê-lo por estar no chão, mas para sussurrar algo em seu ouvido, algo que o fez rir baixinho. A intimidade e o carinho entre os dois eram palpáveis, uma conexão que ele, o próprio pai, não conseguia estabelecer há 2 anos. Sentiu uma pontada de ciúme, de inveja e uma profunda confusão. Com uma facilidade surpreendente, Sofia ajudou Lucas a se sentar na cama, o corpo do menino parecendo mais leve, menos tenso. Ela entregou a ele o livro, o troféu que eles haviam conquistado juntos. "Aqui está, campeão, missão cumprida", ela disse, piscando para ele. A forma como ela o tratava, com uma mistura de respeito, carinho e normalidade, era fascinante. Ela não o via como um coitado ou um projeto quebrado. Ela o via como um menino forte que tinha acabado de vencer uma pequena batalha. Lucas abraçou o livro contra o peito, olhando para Sofia com uma adoração que era evidente. Naquele momento, no mundo dele, ela não era uma faxineira.
Ela era uma heroína que o tinha resgatado de sua própria ilha de frustração. Foi então que Ricardo decidiu entrar no quarto. Sua presença foi como uma pedra jogada em um lago calmo, quebrando a magia do momento. Lucas imediatamente se encolheu, o sorriso desaparecendo, o corpo voltando a ficar tenso, como se esperasse uma bronca. Sofia se levantou, limpando a poeira da calça, e se virou para encarar o patrão. O rosto dela não demonstrava medo, mas uma serenidade desafiadora. Ela sabia que tinha quebrado as regras, que tinha ultrapassado um limite claro, mas ela não se arrependia. Os dois adultos se encararam por um longo segundo, o silêncio no quarto carregado de perguntas não ditas e de uma tensão quase elétrica. A paz que Sofia havia construído naquele pequeno espaço estava prestes a ser testada pela realidade dura do mundo lá fora. Ricardo não gritou. Sua voz, quando finalmente saiu, era baixa e controlada, o que a tornava ainda mais ameaçadora. Ele olhou para o filho, que segurava o livro como um escudo, depois para a mulher que tinha ousado desafiar suas ordens. Ele não sabia se sentia raiva ou gratidão, e a mistura dos dois o deixava perigosamente instável. Sofia, ele disse, o nome dela soando formal e frio. No meu escritório. Agora. A ordem foi clara, inquestionável. Ele se virou e saiu do quarto, sem dar a ela a chance de responder. Sofia deu um último olhar para Lucas, tentando transmitir uma segurança que não sentia, e o seguiu pelo corredor, cada passo ecoando no silêncio da casa. Cada passo a levando para mais perto de um confronto que poderia custar-lhe o emprego, mas que, ela sabia em seu coração, já tinha valido a pena. O escritório de Ricardo Monteiro era como o resto da casa, imenso, impecável e frio. Uma mesa de mogno do tamanho de um carro, paredes forradas de livros que pareciam nunca ter sido abertos e uma janela panorâmica com vista para um jardim perfeitamente simétrico e sem vida. Era seu centro de comando, o lugar de onde ele controlava seu império de concreto e aço. Ali, ele era o chefe, o homem das decisões, a autoridade final. Esperando por Sofia, ele tentava se reconectar com essa sensação de poder, mas a imagem do sorriso de Lucas o assombrava. Aquele sorriso era uma anomalia em sua equação cuidadosamente calculada para a recuperação do filho. Um dado que não se encaixava. E Sofia era a responsável por essa desordem, essa mulher que, com um simples jogo no chão, tinha abalado as fundações de um tratamento de R$2,5 milhões. Ele precisava restaurar a ordem, reafirmar as regras. Quando Sofia entrou, ela não parecia intimidada. Isso o irritou. Ele esperava ver medo, arrependimento. Em vez disso, viu uma calma que o desestabilizou. Você tem noção de que desobedeceu a uma ordem direta e explícita minha? Ele começou, a voz controlada, a mesma que usava para fechar negócios hostis. Em sua mente ecoavam as palavras da doutora Eleonora. O envolvimento emocional de pessoas não qualificadas é o maior risco para o progresso do paciente. Pode criar apegos perigosos e retrocessos. Ele se agarrou a essas palavras, a essa lógica científica. Ele tinha contratado a melhor do mundo, pagava uma fortuna por um método comprovado. Ele tinha feito a escolha certa, a escolha racional. A intromissão da faxineira era um risco inaceitável, uma variável perigosa que precisava ser eliminada do sistema para que tudo voltasse a funcionar como deveria. A resposta dela, no entanto, não foi o que ele esperava. Ela não se defendeu, nem se desculpou por sua ação. Eu sei, Senhor, e sinto muito se causei problemas. Ela disse, voz serena, mas o seu filho sorriu. E ele moveu a perna porque ele quis, não porque uma máquina o forçou. A declaração foi simples, factual e devastadora. Ela não estava discutindo métodos ou teorias. Estava apresentando um resultado que ele mesmo tinha visto.
A palavra sorriu, atravessou a armadura dele e atingiu um lugar profundo e adormecido. Um lugar que ele mantinha trancado desde a morte de Laura. Ele tentou manter a expressão severa, mas a imagem do rosto iluminado de Lucas era mais forte do que qualquer argumento que ele pudesse formular. Aquela mulher tinha conseguido em 10 minutos o que ele não conseguia em 2 anos. Um vislumbre de felicidade em seu filho. A palavra sorriso abriu uma comporta em sua memória. De repente, ele não estava mais em seu escritório frio, mas na sala de estar, 2 anos atrás. Laura estava no piano, os dedos dançando sobre as teclas, e um Lucas de 6 anos, com as pernas balançando no banquinho ao lado dela, gargalhava de uma melodia engraçada que ela tinha inventado. O som daquela risada pura e cristalina ecoou em sua mente. Ele se lembrou da luz do sol entrando pela janela, do cheiro de jasmim do jardim, da sensação de que sua vida era perfeita e inabalável. Uma felicidade tão completa que chegava a doer recordá-la. A memória foi tão vívida que ele sentiu um aperto no peito, uma saudade física que o deixou sem ar. Aquele som, a risada de seu filho, era o que ele mais sentia falta. Era o som da alma daquela casa. Uma alma que tinha morrido junto com Laura. Ele se sentia um fracassado. Tinha construído um império, podia comprar qualquer coisa no mundo, mas não conseguia comprar de volta a alegria de seu filho. A obsessão pela cura física, ele percebeu em um flash de clareza dolorosa, era sua forma de penitência. Era uma tentativa desesperada de consertar o que quebrou naquele dia fatídico. Se ele pudesse fazer Lucas andar de novo, talvez, só talvez, ele pudesse se perdoar por não estar lá para impedir o impossível, por não ter protegido sua família da aleatoriedade cruel da vida. Contratar a doutora Eleonora, comprar a máquina mais cara, era uma forma de terceirizar sua responsabilidade como pai, de transformar a dor em um problema técnico que o dinheiro poderia resolver. Ele estava tentando curar a alma do filho com um manual de instruções e estava falhando miseravelmente. Ricardo voltou ao presente e olhou para a mulher parada à sua frente. Do seu ponto de vista, Sofia não parecia mais apenas uma faxineira. Havia nela uma sabedoria tranquila, uma compreensão que não vinha de livros ou diplomas, mas de um lugar muito mais profundo. Ele comparou mentalmente a calma empática dela com os relatórios semanais da doutora Eleonora, cheios de gráficos, percentuais e jargões técnicos que nunca mencionavam a palavra tristeza ou medo. A médica tratava as pernas de Lucas. Sofia, de alguma forma, tinha falado com a alma dele. A semente da dúvida que havia sido plantada no corredor agora era uma árvore crescendo rapidamente em seu peito, seus galhos abalando as certezas que ele tinha construído com tanto cuidado e dinheiro ao longo daqueles 2 anos de escuridão. Ele tentou, uma última vez, se agarrar à lógica, ao caminho seguro que tinha traçado. Um movimento isolado não prova nada. Um sorriso não cura a atrofia muscular, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. A doutora Vargas me alertou sobre isso. Falsas esperanças são o maior perigo no tratamento dele. Podem levar a frustrações ainda maiores. Ele estava recitando as palavras da especialista, usando-as como um escudo contra a verdade incômoda que começava a se revelar. Era mais fácil acreditar na complexidade de um diagnóstico raro do que aceitar a simples e dolorosa verdade de que seu filho estava apenas triste. Tristeza não se consertava com máquinas. Tristeza não tinha cura comprável. E isso era o que mais o aterrorizava. Sofia ouviu-o com paciência. E então fez a pergunta que derrubou o resto de suas defesas. E qual é o perigo de um sorriso, Ricardo? O uso de seu primeiro nome pela segunda vez foi como uma pequena pedra atirada contra o vidro blindado de sua autoridade. Ela não estava falando com o patrão, estava falando com o pai, com o homem.
A pergunta era tão simples, tão direta e tão profunda que o deixou sem resposta. O perigo de um sorriso. Que perigo poderia haver? Ele passou os últimos 2 anos focado no perigo de músculos que não se moviam, de nervos que não respondiam. E nunca parou para pensar no perigo de uma infância sem alegria, de uma casa sem risadas, de um coração de criança quebrado pelo luto. A pergunta dela o forçou a confrontar a verdade. Em sua busca frenética por uma cura para o corpo do filho, ele havia negligenciado completamente sua alma. Ele tinha se concentrado tanto na cadeira de rodas que se esqueceu do menino sentado nela. Um menino que não precisava de um fisioterapeuta, mas de um pai. Um menino que precisava falar sobre a mãe, que precisava chorar, que precisava de permissão para ser feliz de novo. E ele, Ricardo, tinha falhado em tudo isso. Tinha proibido que o nome de Laura fosse mencionado, tinha evitado as conversas difíceis, tinha entregado o filho a uma estranha para que ela fizesse o trabalho sujo de consertá-lo. Naquele momento, no silêncio de seu escritório luxuoso, Ricardo Monteiro se sentiu o homem mais pobre e mais incompetente do mundo. Ele se virou e caminhou até a grande janela, olhando para o jardim vazio. Um jardim perfeito, podado, regado, mas sem uma única criança correndo na grama. Um reflexo perfeito de sua vida. Ele pensou em seu império, nos prédios que construiu, nos milhões em sua conta. Tudo parecia ridículo, uma piada de mau gosto. De que adiantava tudo aquilo se sua casa era um túmulo silencioso e seu filho tinha esquecido como sorrir? O conflito dentro dele não era mais sobre qual método de tratamento era o certo. Era sobre que tipo de pai ele queria ser. O pai que se esconde atrás do dinheiro e dos especialistas, ou o pai que se senta no chão e se arrisca a falar sobre dinossauros. Ele sabia o que tinha que fazer, sabia o que era certo, mas o medo do desconhecido era enorme. Confiar na intuição de uma faxineira em vez de na ciência de uma doutora renomada era uma loucura, um risco gigantesco. Mas qual era a alternativa? Continuar vendo seu filho se apagar dia após dia, preso a uma máquina que movia suas pernas, mas esmagava seu espírito? Ele se lembrou do brilho nos olhos de Lucas quando Sofia estava com ele. Aquilo não era uma falsa esperança. Aquilo era esperança, pura e simples. E ele estava morrendo de fome por um pouco de esperança de verdade. Ele tomou uma decisão, uma aposta desesperada no método mais antigo e poderoso do mundo, o afeto humano. Ricardo se virou e olhou para Sofia, que o esperava em silêncio, sem demonstrar impaciência. Sua calma era o que lhe dava coragem. "Você fica", ele disse, a voz rouca pela emoção que tentava conter. "Enquanto você fica." Ele viu um lampejo de alívio nos olhos dela, mas continuou. "Com uma condição. Não quero que você discuta ou sequer cruze o caminho da doutora Eleonora. Evite-a, mas continue. Continue o que estava fazendo com o Lucas. Em segredo. Eu quero ver. Eu preciso ver o que acontece." A proposta era arriscada, quase uma conspiração. Ele estava, na prática, autorizando a faxineira a conduzir um tratamento paralelo pelas costas da especialista. Era uma aposta cega na humanidade, contra a tecnologia, e ele não fazia ideia de qual seria o resultado. Os dias que se seguiram foram um jogo de esconde-esconde. Sofia desempenhava seu papel de faxineira com perfeição, mas seu verdadeiro trabalho começava nos pequenos intervalos, nas brechas da rotina da casa. Enquanto a doutora Eleonora não estava, ela roubava 5, 10 minutos para ficar com Lucas. Não havia plano, nem método, apenas instinto. Eles não falavam sobre pernas ou sobre andar. Falavam sobre estrelas, sobre formigas, sobre o sabor do bolo de chocolate. Ela lia para ele, não livros sobre superação, mas histórias de piratas e dragões. Em cada uma dessas interações, Sofia estava, sem que ele percebesse, reconstruindo a confiança do menino no mundo,
mostrando-lhe que a vida podia ser mais do que dor e silêncio. Ricardo, de seu escritório, assistia a tudo pelas câmeras de segurança, o coração dividido entre o medo de estar cometendo um erro terrível e a admiração pela simplicidade daquela conexão. Sofia notou que Lucas, apesar de nunca falar sobre o assunto, sempre desviava a cadeira de rodas para passar longe da sala de música. A porta, sempre fechada, era como uma ferida na casa. O piano coberto de lençol era o fantasma que todos fingiam não ver. Ela sabia, com a clareza da intuição, que o caminho para a cura das pernas de Lucas passava por aquela porta. Evitar a dor não a estava curando, apenas a encapsulando. Numa tarde, quando a casa estava especialmente silenciosa, ela pegou uma almofada e se sentou no chão do corredor, encostada na parede oposta à porta da sala de música. Lucas veio com sua cadeira e parou a uma distância segura. Ela não o chamou, apenas ficou ali, criando um novo significado para aquele espaço. Não mais um lugar de medo, mas um lugar onde Sofia estava. Ela não disse nada sobre a sala ou sobre o piano. Em vez disso, depois de alguns minutos de silêncio compartilhado, começou a cantarolar. Uma melodia infantil simples que sua mãe cantava para ela, sobre um barquinho de papel navegando em um rio. A voz dela era suave, sem pretensões, um som que preencheu o corredor vazio. Lucas, ao ouvir a música, ficou tenso. Seu corpo enrijeceu na cadeira e ele olhou para a porta fechada. A associação entre som e trauma evidente em seu rosto pálido. Seus olhos se encheram de uma apreensão silenciosa. Qualquer outra pessoa teria parado, com medo de ter causado uma crise. Sofia continuou. Ela sabia que precisava atravessar aquela primeira barreira de medo, mas com uma delicadeza que a máquina da doutora Eleonora jamais poderia oferecer. Sofia continuou a melodia suave, mas mudou a tática. Ela começou a batucar um ritmo lento com os dedos no chão de madeira, criando uma batida suave e constante. Tum, 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 como um coração tranquilo. O som da percussão suave, tão diferente da complexidade de um piano, pareceu ancorar Lucas. Ele parou de olhar para a porta e começou a observar as mãos de Sofia. A música deixou de ser uma ameaça e se tornou uma curiosidade. O ritmo era previsível, seguro. Aos poucos, a tensão no corpo do menino começou a se dissipar. Seus ombros relaxaram, a respiração se acalmou. Sofia estava, nota por nota, som por som, desarmando a bomba de pânico que existia na mente dele, mostrando-lhe que a música também podia ser apenas um som, um ritmo, uma brincadeira inofensiva no chão de um corredor. E então, aconteceu. Enquanto Sofia mantinha o ritmo com os dedos, cantarolando baixinho, ela viu. A ponta do tênis Lucas direito começou a se mover, para cima e para baixo, de forma quase imperceptível, mas inconfundível. Ele estava marcando o ritmo, uma conexão automática, instintiva, entre o som que ouvia e o músculo de sua perna. O cérebro dele tinha enviado um comando e a perna tinha obedecido. Era a semente da virada, a prova de que o bloqueio não era físico, mas uma muralha de medo que a música certa, no momento certo, podia começar a rachar. O coração de Sofia disparou, uma vontade imensa de gritar, de alegria a invadiu. Mas ela se conteve, apenas continuou a cantarolar, fingindo não ter notado, para não assustar aquele pequeno e milagroso movimento. Em seu escritório, Ricardo deu um zoom na imagem da câmera do corredor. Ele não podia acreditar no que via. Rebobinou a gravação. 1, 2, 3 vezes. Estava lá, o pé de Lucas, movendo-se no ritmo da melodia que Sofia cantarolava. Um movimento voluntário. Uma resposta direta a um estímulo musical. Uma ponte havia sido criada entre a mente, a emoção e o corpo de seu filho. Uma ponte que 2 anos de tratamento caríssimo não conseguiram construir. Naquele momento, todas as teorias da doutora Eleonora,
Todos os gráficos e relatórios pareceram frágeis, quase ridículos, diante da evidência simples e poderosa daquela imagem granulada. Ele sentiu uma onda de emoção tão forte que teve que se sentar. Era esperança. Uma esperança real e palpável que nascia não de uma máquina, mas de uma canção de ninar. A porta da frente se abriu e a figura imponente da doutora Eleonora entrou na casa, pontual como sempre. Ela caminhou pelo hall de entrada e virou no corredor, deparando-se com a cena. Mas ela não viu o que Ricardo tinha visto. Não viu o pequeno milagre do pé se movendo. Viu apenas a faxineira, sentada no chão, quebrando as regras. Viu o paciente fora do ambiente estéril da sala de tratamento, sendo contaminado por uma interação não programada. A fúria tomou conta de seu rosto perfeitamente maquiado. Para ela, aquilo era uma insubordinação, uma violação direta de seus protocolos. Uma funcionária ignorante estava colocando em risco todo o seu trabalho meticuloso. Ela não via uma conexão humana, via uma quebra de procedimento. O que significa isto? A voz dela cortou o ar, fazendo Lucas se encolher e o movimento de seu pé parar instantaneamente. Eu não dei autorização para sessões de cantoria no corredor. Isso é um tratamento médico sério, não uma colônia de férias. Ela se aproximou, o barulho de seus sapatos, caros, ecoando no chão de madeira. Ela olhou para Lucas, que agora estava pálido de medo, e depois para Sofia, com puro veneno no olhar. Você está deliberadamente sabotando a recuperação desta criança com suas tolices sentimentais. Eu exigi que você mantivesse distância. A acusação era tão injusta, tão cega à realidade do que tinha acabado de acontecer, que Sofia ficou sem palavras. Ela apenas se levantou, colocando-se instintivamente entre a médica e o menino. A discussão em voz alta trouxe Ricardo para fora de seu escritório. Ele chegou ao corredor e encontrou a cena congelada. A doutora furiosa, Sofia em uma postura de proteção silenciosa e seu filho encolhido na cadeira de rodas. Ricardo! Doutora Eleonora exclamou, virando-se para ele. Isto é inaceitável. Eu chego para a sessão e encontro a sua empregada fazendo sei lá o que com o Lucas. Eu não posso trabalhar em um ambiente sem disciplina e sem respeito aos meus métodos. A instabilidade emocional que essa mulher provoca, nele pode apagar semanas de progresso. Ela falava com a autoridade de quem se sabe indispensável, a especialista cujo veredito era a palavra final. Ela estava confiante de que Ricardo, como sempre, ficaria do seu lado, o lado da ciência e da razão. Ricardo se viu em uma encruzilhada. O experimento secreto tinha chegado ao fim. A conspiração silenciosa que ele mantinha com Sofia havia sido descoberta. Agora, ele precisava escolher um lado, ali, na frente de todos. A doutora Eleonora, sentindo a hesitação dele, deu o golpe final. A decisão é sua, Ricardo. Ou essa mulher sai desta casa agora para nunca mais voltar, ou eu me retiro do caso permanentemente. Você escolhe. A abordagem profissional que tem base científica e resultados comprovados, ou os métodos de cantiga de roda da faxineira. A ciência ou o sentimentalismo. A escolha é sua. O ultimato pairou no ar, pesado e definitivo. O futuro de seu filho, a direção de sua vida, tudo seria decidido pela próxima palavra que saísse de sua boca. Ele olhou para a doutora, para o rosto dela, duro e inflexível, que prometia uma cura mecânica. Depois, olhou para Sofia. Ela não dizia nada, mas seus olhos transmitiam uma calma e uma força que o ancoravam. E, finalmente, ele olhou para o seu filho. Lucas não estava chorando desta vez. Estava olhando para ele, o pai, com uma intensidade que ele nunca tinha visto. Era um olhar de súplica, sim, mas também havia algo novo ali. Uma faísca de desafio, de esperança. Era como se Lucas estivesse pela primeira vez lutar a batalha certa.
de escolhê-lo, o filho, em vez de escolher o tratamento, de escolher a esperança de um sorriso em vez da promessa de uma máquina. Ricardo respirou fundo. O peso de 2 anos de dor, culpa e decisões erradas pareceu se concentrar naquele único momento. Ele sentiu o olhar de todos sobre ele, da especialista, da faxineira, do seu filho. Ele se lembrou do vídeo do pequeno pé marcando o ritmo, um farol de esperança na escuridão. A decisão, que antes parecia tão complexa, agora era a coisa mais simples e clara do mundo. Ele caminhou lentamente, parando não ao lado da doutora, mas ao lado de Sofia e da cadeira de rodas de seu filho. Ele olhou diretamente para a doutora Eleonora, a voz calma, mas com um fio de aço que ela nunca tinha ouvido antes. Doutora Vargas, ele disse, acho que quem vai embora é a senhora. A sessão de hoje está cancelada e todas as futuras também. Uma decisão difícil, mas necessária. Todos nós já passamos por um momento em que precisamos escolher entre o caminho seguro e o que nosso coração diz ser o certo. Se você já viveu uma situação assim, compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história nos fortalece. E para não perder a reviravolta que essa decisão vai causar, se inscreva agora no canal. É a sua participação que nos impulsiona a continuar contando histórias que importam. A incredulidade no rosto da doutora Eleonora rapidamente se transformou em fúria. Você só pode estar brincando, ela disse, a voz subindo uma oitava, perdendo toda a compostura profissional. Você vai jogar no lixo 2 anos de tratamento, de progresso documentado, centenas de milhares de reais investidos por causa de uma cantiga de ninar? Ela gesticulou na direção de Sofia com um desprezo absoluto. Essa mulher não sabe a diferença entre um fêmur e uma fíbula. E você vai entregar a saúde do seu filho a ela? É uma negligência criminosa. As acusações eram pesadas, desenhadas para intimidar, para fazer Ricardo duvidar de sua própria sanidade e voltar para o caminho seguro e caro que ela representava. Ela estava acostumada a ter sua autoridade inquestionável, e a rebelião dele era um insulto que ela não estava disposta a tolerar. Ricardo, no entanto, não vacilou. A imagem do pé de Lucas se movendo por vontade própria era um escudo mais forte que qualquer diploma suíço. Progresso, doutora, ele respondeu, a voz perigosamente calma. Você me entrega relatórios cheios de números e gráficos, mas eu não vejo meu filho sorrir há 2 anos. Hoje ele sorriu. Hoje ele moveu o pé porque quis, não porque sua máquina o obrigou. Para mim, este foi o único progresso real que vi em todo esse tempo. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles, a sua autoridade como pai, finalmente despertando. Seu contrato está oficialmente rescindido. Agradeço seus serviços, mas eles não são mais necessários. Por favor, retire-se da minha casa. A demissão foi fria, cirúrgica e definitiva, deixando a médica sem palavras pela primeira vez. A doutora Eleonora o encarou, os olhos faiscando de ódio. Ela arrumou sua postura, recuperando uma última gota de arrogância. Você vai se arrepender amargamente disso, Ricardo. Essa abordagem sentimentalista e ignorante vai levar seu filho a uma regressão da qual talvez ele nunca se recupere. E quando isso acontecer, quando ele estiver definhando nessa cadeira para o resto da vida, porque você preferiu ouvir uma faxineira, não me procure. A ciência não perdoa quem a abandona. A ameaça era sua última cartada, uma maldição jogada para assombrá-lo. Ela se virou, os saltos batendo com força no chão de madeira, e saiu, batendo a porta da frente com uma força que fez um vaso tremer no aparador. Um silêncio pesado e denso desceu sobre o corredor, preenchendo o vácuo que ela deixou para trás. O som da porta batendo finalmente parou de ecoar. Ricardo, Sofia e Lucas ficaram sozinhos no corredor, suspensos naquele silêncio. A adrenalina do confronto começou a baixar e o peso monumental do que acabara de fazer caiu sobre os ombros de Ricardo.
Ele tinha demitido a maior especialista do mundo. Tinha apostado o futuro do seu filho na intuição de uma mulher que ele mal conhecia. O que ele tinha feito? O pânico começou a borbulhar em seu peito. E se Eleonora estivesse certa? E se ele tivesse acabado de condenar seu filho por um impulso emocional? Ele olhou para Sofia, procurando alguma confirmação, alguma certeza, e encontrou apenas um par de olhos preocupados. Depois, olhou para Lucas. O menino continuava em silêncio, apenas observando o rosto do pai, como se tentasse ler a tempestade que se formava ali. Sofia, percebendo a dúvida que tomava conta dele, foi a primeira a falar. Sua voz era baixa, cheia de uma preocupação genuína. "Ricardo, você tem certeza do que fez?" Ela perguntou. A pergunta não era uma acusação, mas um gesto de empatia. Ela entendia a enormidade da decisão dele e sentia a responsabilidade que agora recaía indiretamente sobre ela. Ela não tinha planejado aquilo, não queria ser a salvadora, apenas queria proteger um menino assustado. O conflito, a demissão, a responsabilidade, tudo aquilo era um turbilhão no qual ela fora apanhada. A sua calma anterior deu lugar a uma apreensão visível. Ela estava tão assustada quanto ele, e essa vulnerabilidade compartilhada criou um laço inesperado entre os dois naquele corredor silencioso, uma aliança forjada no meio do caos e da incerteza. Foi Lucas quem deu a resposta que Ricardo precisava. Vendo a angústia no rosto do pai, o menino fez algo que não fazia há 2 anos. Ele estendeu o braço e, com a mãozinha trêmula, tocou o braço de Ricardo. Um toque hesitante, mas real. Um gesto de conexão, de apoio. Foi a primeira vez, desde a morte de Laura, que seu filho o tocava por iniciativa própria. O contato daquela pequena mão foi como um choque elétrico, uma mensagem que nenhuma palavra poderia transmitir. Era aprovação, era gratidão. Era amor. Ricardo olhou para a mão do filho em seu braço e toda a dúvida, todo o pânico se dissipou. A resposta não estava na ciência, nem nos diplomas. Estava ali, naquele toque. "Tenho, Sofia." Ele respondeu, a voz embargada, sem tirar os olhos do filho. "Pela primeira vez em muito tempo, eu tenho certeza absoluta." Naquela noite, algo mudou fundamentalmente na mansão Monteiro. Pela primeira vez, Ricardo não se escondeu em seu escritório após o jantar. Ele dispensou. Célia, mais cedo, pediu que Sofia ficasse, e os 3 foram para o quarto de Lucas. Ele não se sentou na poltrona do outro lado do quarto, como costumava fazer. Sentou-se na beirada da cama do filho. O silêncio inicial era estranho, mas não era hostil. Era o silêncio de 2 pessoas reaprendendo a conversar. "Filho", Ricardo começou, a voz suave. "Eu preciso que você me conte. O que você sente quando ouve música? Por que te assusta tanto?" Ele não perguntou sobre as pernas. Perguntou sobre o coração. E pela primeira vez, Lucas sentiu que seu pai não queria consertá-lo, mas sim entendê-lo. Lucas olhou para Sofia, que lhe deu um sorriso encorajador, e depois para o pai. Com a segurança que a presença dela lhe dava, ele finalmente encontrou as palavras para explicar a lógica secreta e infantil que governava seu mundo. "A música da mamãe era a coisa mais bonita do mundo, papai." Ele começou. A voz, um sussurro. Era tão bonita que o céu ficou com inveja e quis ela só para ele. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do menino. "Se eu andar de novo, se a casa tiver música de novo e ficar feliz, o céu vai ficar com inveja de mim também e vai me levar. E aí você vai ficar sozinho para sempre." A revelação foi uma faca no coração de Ricardo. O filho não estava paralisado pela tristeza, estava paralisado pelo amor. Ele se recusava a andar para proteger o pai. Ricardo desabou. Toda a fachada de autocontrole que ele construiu por 2 anos se desfez em um instante. Ele puxou Lucas para um abraço desajeitado e chorou.
Chorou pela morte da esposa, chorou pela dor do filho, mas, acima de tudo, chorou por sua própria cegueira. Me perdoa, filho, ele soluçou, o rosto enterrado no cabelo do menino. Me perdoa por não ter entendido, por não ter escutado. Eu estava tão preocupado em consertar suas pernas que esqueci de cuidar do seu coração. Me perdoa. Lucas, em meio às próprias lágrimas, abraçou o pai de volta. Naquele abraço, naquele choro, compartilhado, as muralhas que os separavam finalmente ruíram. Sofia, observando a cena do canto do quarto, chorou em silêncio. Não de tristeza, mas de alívio. A verdadeira terapia, ela sabia, estava apenas começando. No dia seguinte, a atmosfera na casa era outra. Havia uma leveza no ar, uma esperança frágil. Ricardo chamou Sofia para seu escritório, mas desta vez a conversa foi diferente. Não havia mesa entre eles. Sentaram-se em duas poltronas, frente a frente. Eu te devo um pedido de desculpas, ele disse, e um agradecimento que palavras não podem expressar. Você viu meu filho de uma forma que eu não consegui ver. Ele contou a ela a conversa que tivera com Lucas, a lógica dolorosa por trás da paralisia. Sofia, eu quero te oferecer um emprego. Não como faxineira. Quero que você seja a cuidadora oficial do Lucas. Uma guia, uma amiga. Quero te pagar um salário justo, com todos os direitos para você fazer o que já faz. Ajudá-lo a se curar, do seu jeito. Sofia ficou emocionada com a oferta, mas em seu coração ela sabia que o dinheiro não era a solução completa. Ricardo, eu aceito, ela disse com a voz firme. Mas eu tenho uma condição, e não tem a ver com dinheiro. Ele a olhou, curioso. Eu só faço isso se você participar. De verdade. Eu não posso curar o Lucas. Ninguém pode fazer isso por ele. Mas nós, juntos, podemos mostrar a ele que o mundo é seguro de novo. Que ele pode ser feliz, que ele pode andar e que você não vai a lugar nenhum. Isso não é um trabalho que eu possa fazer por vocês. É um caminho que nós três temos que percorrer juntos. A condição dela o atingiu em cheio. Ela não estava pedindo um emprego. Estava exigindo que ele assumisse seu papel de pai. E ele sabia que ela estava certa. Combinado, ele disse, estendendo a mão para ela. Nós três, juntos. Sofia apertou a mão dele, e o gesto selou um novo pacto, uma nova aliança. Não era mais um patrão e uma empregada. Eram dois adultos, unidos por um propósito comum. Resgatar um menino de sua própria prisão de amor e medo. Então, por onde começamos, chefe? Ele perguntou, com um meio sorriso, cedendo a liderança a ela. Sofia pensou por um instante e olhou na direção da sala de estar. Eu acho que a gente começa enfrentando o fantasma, ela disse. Acho que está na hora de descobrirmos aquele piano juntos. A sugestão era ousada, um passo de gigante. Mas Ricardo entendeu. Para que a música voltasse para a vida de Lucas, eles precisavam primeiro voltar para a música. Naquela tarde, a cena mais importante dos últimos 2 anos aconteceu na sala de estar. Ricardo, Sofia e Lucas, em sua cadeira de rodas, pararam diante da forma fantasmagórica do piano coberto. O ar estava pesado com memórias. Ricardo contou a Lucas sobre como Laura amava aquele instrumento, como seus dedos pareciam ter nascido para ele. Sofia falou sobre como a música pode guardar saudades, mas também alegrias. Então, Ricardo colocou a mão sobre o lençol empoeirado. Sofia colocou a sua com um gesto suave, pegou a pequena mão de Lucas e a colocou sobre as deles. 3 mãos, 3 corações, uma única intenção. E juntos, em um movimento lento e solene, eles puxaram o lençol. A madeira escura e brilhante do piano surgiu, refletindo a luz da tarde. O fantasma tinha sido revelado, e pela primeira vez, ninguém sentiu medo. Depois que o lençol foi retirado, o piano ficou ali, exposto. Era um instrumento magnífico de madeira escura e polida, mas para Lucas e Ricardo
parecia uma montanha de memórias dolorosas. O menino não ousava chegar perto. Ricardo não ousava tocá-lo. Naquela primeira noite, ninguém tocou uma única nota. O simples ato de tê-lo à vista já era uma vitória gigantesca. A casa, no entanto, parecia respirar um pouco mais aliviada. O fantasma não estava mais escondido debaixo do lençol. Estava ali, presente, e eles tinham decidido, como família, que não teriam mais medo dele. Pela primeira vez em 2 anos, Ricardo não sonhou com o silêncio daquele dia, fatídico, mas com o som distante de uma melodia que ele não conseguia identificar, mas que em seu sonho parecia cheia de esperança e recomeço. A terapia de Sofia começou no dia seguinte e não tinha nada a ver com exercícios. "Vamos limpar o piano", ela anunciou como se fosse a tarefa mais natural do mundo. Ela deu a Lucas um pano de flanela macio e seco. "Você pode limpar as pernas dele aqui embaixo, onde eu não alcanço direito", ela disse, tratando o instrumento como um velho amigo que precisava de um banho. Lucas, de sua cadeira, hesitou por um momento, depois começou a passar o pano na madeira com um cuidado reverente. Ricardo os observou por um instante e, sem dizer uma palavra, pegou outro pano e começou a limpar a parte de cima. Ali estavam os 3, em silêncio, limpando o objeto que representava sua maior dor. Estavam, sem perceber, limpando também as feridas de suas próprias almas, juntos. Passaram-se dias nessa rotina silenciosa de cuidado. Eles lustravam a madeira, espanavam o teclado, mas nenhuma nota era tocada. Até que numa tarde, Sofia viu Lucas olhando fixamente para as teclas brancas e pretas. Ela se aproximou, sentou-se no banquinho e, com uma delicadeza infinita, pressionou uma única tecla, um dó grave. O som encheu a sala profundo e ressonante. Lucas se encolheu na cadeira, um reflexo condicionado pelo trauma. Ricardo, que lia no sofá, levantou a cabeça, o coração disparado. Mas Sofia não fez nada. Apenas deixou a nota vibrar no ar e desaparecer, lentamente no silêncio. Ela não disse, "Viu, não dói". Ela apenas mostrou. Mostrou que um som, por si só, era apenas um som, inofensivo, e que o silêncio, às vezes, podia ser quebrado sem que o mundo acabasse. O gelo tinha sido quebrado. No dia seguinte, Sofia inventou um novo jogo. "O jogo das carinhas", ela disse. "Eu toco uma nota, e você me diz se ela tem uma carinha feliz ou uma carinha triste". Ela tocou uma nota aguda, um sol brilhante. Lucas pensou por um instante. "Feliz". Ele tocou sussurrou uma nota grave, um lá menor. "Triste". Eles passaram a tarde inteira assim. Sofia não estava ensinando música. Estava ensinando Lucas a separar os sons de sua memória. Estava dando a ele o poder de classificar, de controlar o que ouvia. Ela estava transformando o gatilho de seu pânico em uma brincadeira. Ricardo, fingindo ler seu jornal, observava tudo, maravilhado com a genialidade que existia na simplicidade. Ele estava aprendendo mais sobre paternidade e cura sentado naquele sofá que em qualquer livro que já lera. A transformação de Ricardo era tão visível quanto a de Lucas. Ele começou a chegar em casa mais cedo. Reuniões importantes eram adiadas. O império podia esperar, sua família não. Numa noite, enquanto os 3 estavam sentados perto do piano silencioso, Ricardo começou a falar. "Sabe, Lucas", ele disse, a voz um pouco embargada, "sua mãe adorava tocar uma música para mim, uma canção de ninar boba que ela mesma inventou". Ele fechou os olhos e, pela primeira vez, em 2 anos, trouxe uma memória feliz de Laura para dentro da casa. Ele começou a cantarolar a melodia, desafinado e hesitante, mas com uma doçura infinita. Lucas o ouvia, os olhos fixos no rosto do pai, vendo-o não como o chefe distante, mas como um homem que também sentia uma saudade imensa. "Toca para mim, papai", Lucas pediu, a voz um sussurro. O pedido foi como uma flecha no peito de Ricardo. Tocar.
Suas mãos não tocavam aquele piano desde o dia em que Laura se fora. Ele sentia que seria uma traição, uma profanação, mas o olhar do filho era mais forte que seu luto. Ele se levantou, caminhou até o piano como quem caminha para a forca e se sentou. Suas mãos tremiam. Ele olhou para as teclas, imaginando as mãos de Laura sobre elas. Respirou fundo e tocou a primeira nota. Depois, a segunda. A melodia simples e infantil da canção de ninar encheu a sala. Não era a música de um fantasma, era a música de uma lembrança de amor, um presente que ele estava finalmente desembrulhando para o filho. Enquanto Ricardo tocava, a melodia ganhando mais confiança a cada nota, Lucas manobrou sua cadeira de rodas para mais perto. Ele se esticou e, com uma curiosidade infantil, colocou suas pequenas mãos sobre as teclas mais agudas, sem pressioná-las, apenas sentindo a vibração da madeira enquanto o pai tocava. Ele não estava com medo, estava fascinado. Ele fechou os olhos e, talvez, pela primeira vez, a música não o lembrou da morte, mas da vida, do calor das mãos do pai, da suavidade da... Sofia observava a cena, o coração transbordando de emoção. Pai e filho, finalmente, estavam falando a mesma língua. A língua da música, da saudade e, acima de tudo, do amor que os unia através da perda. Foi um movimento quase imperceptível, mas que mudou tudo. Para conseguir ver melhor os dedos do pai se movendo sobre o teclado, Lucas se ajeitou na cadeira. E para isso, ele instintivamente empurrou o assento para cima com as mãos, colocando peso em suas pernas por um breve segundo para se erguer. Foi um movimento automático, impulsionado pelo desejo, pela curiosidade. Ele nem percebeu o que tinha feito, mas Ricardo e Sofia viram. Seus olhares se cruzaram por cima do piano, um choque de alegria e espanto passando entre eles. Nenhuma máquina, nenhuma terapia, nenhum comando. Apenas o desejo de participar, de se conectar com o pai, tinha feito seus músculos responderem. Era a prova de que o desejo de viver era mais forte que o medo de morrer. Sofia sabia que era o momento. No dia seguinte, ela chegou com cartolinas coloridas. Ela desenhou círculos, quadrados e estrelas e os espalhou pelo chão, criando um caminho curto, de talvez 2 metros, entre a cadeira de rodas de Lucas e o banquinho do piano. Novo jogo, campeão, ela anunciou. O chão é lava. Você só pode pisar nas ilhas seguras. O objetivo não era andar. A palavra estava proibida. O objetivo era atravessar o rio de lava para chegar ao tesouro. O banquinho do piano, onde ele poderia se sentar ao lado do pai para ajudá-lo a tocar. A genialidade do jogo estava em mudar o foco. A dificuldade não estava em suas pernas, mas no chão de lava. Ela não estava pedindo a ele para andar, estava convidando-o para uma aventura. Lucas olhou para o caminho de papéis coloridos, depois para o piano. O medo e o desejo travaram uma batalha em seus olhos. Ele queria mais do que tudo sentar naquele banquinho ao lado do pai. Mas o medo, seu companheiro de 2 anos, dizia que era impossível, que suas pernas não obedeceriam. Ricardo se ajoelhou de um lado, Sofia do outro. Nós estamos aqui, disse Ricardo, a voz firme. Se a lava ficar muito quente, a gente te segura. Você não vai cair, garantiu Sofia. Nós somos sua rede de segurança. Eles não estavam o pressionando, estavam oferecendo apoio literal e figurativamente. A decisão, no entanto, era apenas dele. Era seu Everest particular. E ele precisava decidir se estava pronto para começar a escalada. Ele respirou fundo, agarrou os braços da cadeira e empurrou. Com um esforço tremendo, ficou de pé. Suas pernas, finas e pálidas por falta de uso, tremeram como varas verdes. O sentimento era estranho, aterrorizante. O chão parecia instável. O equilíbrio, uma memória distante. Ele olhou para baixo, para as próprias pernas, como se pertencessem a outra pessoa.
Por um instante, o pânico ameaçou derrubá-lo. Mas então ele olhou para a frente, para o rosto de seu pai, para o sorriso encorajador de Sofia, e se lembrou do objetivo: o piano. Ele precisava chegar ao piano. Cerrou os punhos e se preparou para o primeiro passo, a primeira travessia sobre o rio de lava que o separava de seu passado e de seu futuro. Com a ajuda das mãos de Ricardo e Sofia, que apenas o equilibravam sem fazer força, ele levantou o pé direito e o colocou sobre o primeiro círculo de cartolina. Foi um passo curto, desajeitado, mas foi um passo. Depois o esquerdo, em um quadrado. Cada movimento era uma negociação com a gravidade, uma batalha contra a memória do trauma. O caminho de 2 metros parecia uma maratona. Ele suava, ofegava, mas não parava. Cada vez que olhava para baixo, via o chão de lava e se concentrava em alcançar a próxima ilha segura. Ao fundo, Ricardo começou a cantarolar baixinho a canção de Ninar de Laura, transformando a provação em uma jornada embalada por amor. E passo a passo, ilha por ilha, Lucas avançou. Quando seu corpo finalmente tocou o banquinho do piano, ele desabou, exausto e trêmulo, mas com um sorriso de vitória no... Ele tinha conseguido. Tinha atravessado a lava, tinha chegado ao tesouro. O choro que veio não foi de dor ou frustração, mas de um alívio catártico. Ele tinha vencido o monstro. Ricardo não conseguiu se conter. Ele se ajoelhou e abraçou o filho. Um abraço que continha 2 anos de angústia, culpa e amor reprimido. Você conseguiu, campeão. Você conseguiu, ele repetia, as lágrimas molhando o cabelo do menino. Lucas, pela primeira vez, abraçou o pai de volta com força. Os pequenos braços se fechando ao redor do pescoço do homem que ele tanto amava e que finalmente tinha aprendido a ser seu porto seguro. Sofia se afastou um pouco, dando-lhes espaço. Ela observava a cena, o coração cheio de uma alegria serena. Aquele abraço era o verdadeiro milagre. As pernas de Lucas eram apenas um detalhe. O que tinha sido curado ali, naquele momento, era a fratura na alma daquela família. Ela viu seu próprio passado naquela vitória. Lembrou-se do dia em que seu irmãozinho finalmente disse "Vou", e da alegria de sua mãe. Ela entendeu que seu dom não era consertar crianças, era criar espaços seguros onde elas pudessem se consertar sozinhas, lembrando-as da força que já existia dentro delas. Naquele momento, ela não era uma funcionária. Era uma testemunha silenciosa da capacidade infinita de cura do amor e da paciência. Os meses seguintes foram de uma transformação estonteante. A cadeira de rodas foi para o quarto de hóspedes, coberta por um lençol. O fantasma derrotado. Lucas não apenas andava, ele explorava a casa com uma energia contida por 2 anos. Corria desajeitadamente pelo jardim, subia as escadas com cuidado, redescobrindo o mundo a partir de uma nova perspectiva vertical. A casa, antes um mausoléu, agora estava cheia de sons. O som desajeitado de Lucas tentando aprender a canção de Ninar no piano. O som de suas risadas, o som de suas conversas com o pai. O luto ainda estava lá. A saudade de Laura era uma presença constante, mas agora não era uma presença de dor, mas de uma doce e eterna lembrança que os inspirava a viver. Ricardo era um homem diferente. A armadura de executivo frio derreteu, revelando o pai brincalhão e o homem de coração partido que ele sempre fora. Ele aprendeu a jogar futebol no jardim, a fazer guerras de travesseiro e a contar histórias antes de dormir. Ele estava recuperando o tempo perdido, não com a angústia da culpa, mas com a alegria da segunda chance. Numa tarde de sábado, ele e Lucas, encharcados, travaram uma batalha, épica com a mangueira do jardim, a risada dos dois ecoando pelo bairro. Sofia, observando da janela da cozinha, sentiu uma paz profunda. A família que ela conheceu, quebrada e silenciosa, estava se tornando inteira novamente, regada a água, sol e muito afeto.
O papel de Sofia naquela casa também se transformou. Ela era a confidente de Lucas, a parceira de Ricardo, o coração que bombeava a nova vida naquele lar. A relação dela com Ricardo evoluiu naturalmente, sem palavras. Nasceu de olhares trocados por cima da cabeça de Lucas, de conversas tarde da noite na cozinha, depois que o menino dormia, de um respeito mútuo que se aprofundava a cada dia. Era uma intimidade construída sobre a base sólida de uma crise compartilhada, uma parceria forjada no fogo da dor e da cura. Não havia flertes ou jogos de sedução. Havia apenas a certeza tranquila de duas pessoas que se entendiam em um nível que dispensava explicações. Uma noite, Ricardo a encontrou no jardim, olhando para as estrelas. O ar estava fresco, perfumado pelo jasmim que Laura plantara. "Obrigado", ele disse, parando ao lado dela. A palavra soou insuficiente, pequena. "Não apenas pelo Lucas. Obrigado por me salvar." Ela se virou para ele. "Eu estava tão paralisado quanto ele, Sofia. Preso na minha dor, na minha culpa. Tentei consertar as pernas dele porque não sabia como consertar meu próprio coração. Você não ensinou apenas meu filho a andar. Você me ensinou a viver de novo." A confissão era crua, honesta, e a vulnerabilidade em sua voz a tocou profundamente. Ele não estava apenas agradecendo, estava se abrindo para ela de uma forma que nunca tinha feito com ninguém. A conversa, a partir daquele ponto, se tornou inevitável. "Eu olho para o futuro agora", ele continuou, a voz baixa, "e não consigo mais imaginá-lo sem você, sem a sua calma, sem a sua sabedoria, sem a vida que você trouxe de volta para esta casa. Eu sei que nossa história começou de um jeito estranho, mas foi o jeito que tinha que ser." Ela o interrompeu suavemente. Ela, que tinha construído tantas barreiras ao redor do próprio coração para se proteger, sentia essas barreiras desmoronando. O carinho que sentia por aquele homem e seu filho tinha se transformado em algo mais profundo, algo que ela não ousava nomear, mas que sentia em cada fibra de seu ser. A felicidade, que antes parecia um luxo inatingível, agora parecia uma possibilidade real, ao alcance de sua mão. Ela finalmente se permitiu ser vulnerável também. "Eu também não consigo mais imaginar minha vida sem vocês", ela confessou, a voz um sussurro. "Vocês preencheram um vazio que eu nem sabia que tinha." Não houve beijo apaixonado ou declaração dramática. Apenas um gesto simples. Ricardo pegou a mão dela e seus dedos se entrelaçaram. Ficaram ali, de mãos dadas sob as estrelas, o silêncio confortável de duas pessoas que tinham encontrado um no outro um porto seguro. Não era o fim da dor ou da saudade, mas era o começo de uma nova história. Uma história de uma nova família, que não estava substituindo a antiga, mas se construindo em torno de sua memória, honrando o passado, enquanto abraçava, com coragem e esperança, a promessa de um futuro cheio de vida. 2 anos depois, a mansão Monteiro era irreconhecível, não por sua estrutura, mas por sua alma. O silêncio tinha sido expulso e substituído por uma sinfonia de vida. Risadas ecoavam pelos corredores, o cheiro de bolo assando vinha da cozinha, e na maioria das tardes, uma melodia, às vezes desajeitada, mas sempre alegre, flutuava da sala de estar. No jardim, Lucas, agora com 10 anos, corria atrás de uma bola de futebol com uma agilidade que desmentia os 2 anos que passou em uma cadeira de rodas. Ele não era mais o menino pálido e assombrado, mas uma criança vibrante, cheia de energia. Da varanda, Ricardo e Sofia o observavam de mãos dadas. Eles não eram mais o patrão e a cuidadora. Eram um casal, parceiros, os arquitetos daquela paz que tinham construído juntos. Tijolo por tijolo, nota por nota. A transformação deles não parou nos portões da mansão. A dor que viveram se tornou um propósito maior. Juntos, eles criaram a Fundação Laura Monteiro para a cura pela arte.
Com os recursos de Ricardo e a intuição de Sofia, o projeto oferecia terapia gratuita para crianças que, como Lucas, haviam sofrido traumas psicológicos. Eles não usavam máquinas nem métodos frios. Usavam música, pintura, teatro e, acima de tudo, afeto. O Instituto se tornou uma referência, onde a dor de uma criança era acolhida com paciência e a cura, encontrada através da expressão e da criatividade. A memória de Laura, que antes era um fantasma que assombrava a casa, agora era uma luz que guiava centenas de outras famílias para fora da escuridão. Certo dia, Ricardo lia uma pequena nota em um jornal online. A doutora Eleonora Vargas tivera sua licença cassada permanentemente após múltiplas denúncias de outros pais que, encorajados pela história de Lucas, decidiram falar. Ricardo leu a notícia sem nenhum sentimento de vingança, apenas uma leve tristeza. Ele mostrou a nota para Sofia. Ela se perdeu na própria arrogância. Ele comentou. Achava que a ciência era a resposta para tudo e esqueceu que, por trás de cada caso clínico, existe um coração batendo. Sofia concordou. O erro dela não foi confiar na técnica, foi deixar de ouvir a criança. A cura do Lucas não estava nas pernas dele, estava na história que ele precisava contar e que ninguém até então tinha tido a paciência de escutar. Lucas entrou correndo em casa, suado e feliz, e abraçou a cintura de Sofia. Mãe, o professor de piano disse que eu já posso tocar a primeira parte da música da mamãe Laura. Ele anunciou, orgulhoso. O título Mãe tinha surgido de forma natural um dia e nunca mais foi embora. Sofia era sua mãe do coração e Laura, sua mãe do céu. Ele amava as duas e em seu mundo infantil não havia conflito nisso. Isso é maravilhoso, meu amor, disse Sofia, beijando o topo de sua cabeça. Seu pai e eu vamos adorar ouvir. Lucas se tornou um menino que não tinha mais medo da música, nem da saudade. Ele aprendeu que as memórias podiam ser um lugar de aconchego e não de pânico. A música não tinha levado sua mãe embora. A música era a forma como ela permanecia com ele para sempre. Naquela noite, depois que Lucas dormiu, Ricardo levou Sofia até o piano. A sala estava iluminada apenas pela luz da lua que entrava pela janela. Eu passei 2 anos tentando comprar uma solução para a dor do meu filho, ele disse a voz baixa. Contratei a melhor especialista, comprei a máquina mais moderna, mas a cura não estava à venda. Ela chegou de mansinho, com um pano de chão na mão e uma canção no coração. Ele se virou para ela, os olhos brilhando. Sofia Alves, você me ensinou que as coisas mais valiosas da vida não têm preço. E me ensinou a ser o pai que o Lucas merecia. Eu não quero mais passar um único dia da minha vida sem você ao meu lado. Ele então se ajoelhou e abriu uma pequena caixa de veludo. Você quer se casar comigo e ser oficialmente a música da nossa casa? O casamento foi realizado no jardim, no final da primavera. Não foi um evento social, mas uma celebração da vida. Meia dúzia de amigos, Célia e a mãe de Sofia, Helena, estavam lá. Lucas, elegante em um pequeno terno, foi quem levou as alianças. Em seus votos, Ricardo olhou para Sofia e disse: o mundo me ensinou que a força estava em ser inabalável, em ter o controle. Você me ensinou que a verdadeira força está na coragem de ser vulnerável, na paciência de se sentar no chão para ouvir a dor do outro e na sabedoria de entender que a cura, muitas vezes, é apenas o amor em sua forma mais simples e pura. Ao colocar o anel em seu dedo, ele não estava apenas se casando com uma mulher, estava se casando com a esperança que ela representava. A noite caiu e a festa continuou, calma e feliz. Ricardo e Lucas estavam sentados ao piano, tocando juntos, de forma desajeitada, a canção de Ninar. De Laura. Sofia os observava da porta que dava para o jardim, o coração transbordando de uma felicidade que ela nunca pensou ser possível. Ela colocou a mão sobre a própria barriga, onde uma pequena vida, um novo começo,
já crescia há 3 meses. Um segredo que ela contaria a Ricardo mais tarde, sob as estrelas. A casa estava cheia de música. A família estava completa, mas pronta para crescer. A dor do passado não fora apagada, mas integrada à história deles, como uma nota grave em uma bela melodia que só serve para tornar os acordes agudos ainda mais doces e vibrantes. O recomeço era real e soava como a mais linda das canções. O que é a cura, senão o amor encontrando um caminho? Histórias como a de Sofia e Lucas nos mostram que a empatia pode ser a ferramenta mais poderosa do mundo. Se essa jornada tocou seu coração, se você se emocionou com essa família, demonstre seu carinho. Sua inscrição no canal nos dá força para buscar mais histórias como esta. Deixe seu like para que o amor dessa mensagem se espalhe e comente aqui embaixo qual foi o momento que mais te marcou. Nós temos um encontro marcado todos os dias com uma nova história e mal podemos esperar para te ver aqui de novo.